Olá meus amigos, vamos a mais um tutorial e nesse tutorial quero te apresentar algumas questões referentes às lentes para Canon T3i. Uma outra questão também que eu gostaria de colocar para você, você já fez a tua câmera funcionar, já tirou fotografias, já filmou algumas coisas e o que acontece? O zoom da T3i é um zoom manual. Se você já também pegou uma câmera camcorder, uma câmera handicam, aquelas câmerazinhas que você trabalha com o zoom automático, né? O que você faz? Apertou o tele, você aproxima a imagem e apertou o W, que é o wide, e você afasta a imagem. Na T3i você tem que fazer isso na mão. Por quê? Porque o conceito de DSLR não é um conceito de uma câmera mais contínua ou dinâmica, como as camcorders e outros formatos. Ah, mas por que é isso? Porque, claro, logicamente, se você fosse colocar mais um motorzinho para acionar aqui o zoom, logicamente a Canon T3i ficaria mais cara. Lógico isso, né? Não tem o que muito discutir. Então a Canon T3i ela é uma DSLR para você fazer fotografia. Não é fotografia, não é tirar foto, é fotografia, é iluminação, é enquadramento, usar muito travelings. É diferente do conceito de uma camcorder, no que você vai fazendo, aproxima zoom, faz zoom, tira zoom, né? Antigamente a gente via algumas filmagens, principalmente nas câmeras VHS, que você ficava meio tonto, né? A pessoa pegava o zoom para cá e zoom para lá, e a Canon T3i e outros formatos de DSLR não são para fazer isso. Você escolhe a distância focal, constrói a tua imagem, grava a tua imagem, trabalha foco, trabalha alguns outros elementos, é uma estética diferente do que as camcorders mais automáticas e mais dinâmicas. Então isso é uma questão crucial para você entender, para você trabalhar legal com a T3i ou a 70D ou qualquer outra câmera DSLR que você venha comprar. Bom, dito isso, pessoal, vamos então às questões das lentes na Canon T3i. A primeira questão que eu quero colocar para você, fazer uma pergunta para você, se você está iniciando na filmagem, eu tenho aqui uma imagem que você está vendo aqui da minha janela, e eu estou com a Magic Lantern funcionando, e o Magic Lantern me diz que eu estou com uma distância focal de 18 milímetros. O que é 18 milímetros? É uma grande angular. E eu pergunto para você, esse 18 milímetros corresponde a quanto? Numa lente normal, uma lente que, enfim, 18 milímetros, ela é uma grande angular, mas na Canon T3i, quanto que ela está representando de cobertura da imagem, de ampliação da imagem? E pergunto para você também, a questão que você já deve ter feito, é você trabalhar com até o zoom da Canon T3i, e eu estou trabalhando aqui, no caso, com 55 milímetros, com essa imagem aqui da minha janela aqui, que você está vendo aí a imagem. Então, 55 milímetros representa o que também? Bom, pessoal, respondendo a sua pergunta que ficou no ar ali, a 18 milímetros na Canon T3i é 18 milímetros e a 55 milímetros é 55 milímetros mesmo? Antes de explicar isso, dá uma olhadinha nessa ilustração que eu trouxe aqui para você. Essa aqui é uma 6D, e aqui no caso a nossa conhecida T3i. Na 6D nós temos um sensor chamado sensor Full Frame. O que é o Full Frame? É uma denominação que se diz a seguinte, ela tem 36 milímetros de largura por 24 milímetros de altura. Por que esse aqui é o padrão, digamos assim, Full Frame? Esse padrão aqui vem da época dos filmes em película. Qual era o padrão dos filmes em película? Logicamente, você já deve ter fotografado ou conhece, é o filme 35 milímetros. Se você for pegar as dimensões do 35 milímetros, é essa dimensão aqui, 36 por 24. Então a indústria, na realidade, quando ela fez os sensores, ela levou em consideração isso aqui. Por que ela levou em consideração? Se você pegar a diagonal e alguns outros elementos, as distâncias focais são feitas em função da distância do ponto focal da lente e aonde que vai fazer a imagem aqui dentro do sensor. Então o que eu quero dizer? Se você tem uma lente de 50 milímetros, por exemplo,
ela vai ser 50 milímetros a distância focal dela. Já por outro lado, aqui na EOS T3i, o que a Canon fez e a indústria, não só a Canon, mas outras fabricantes de máquinas filmadoras fizeram? Eles fizeram um sensorzinho um pouco menor, é o famoso APS-C. C de quê? C de cropado, cortado. Então você pode estar vendo aqui visivelmente que esse sensor aqui é um sensor menor que o sensor full frame. Mas isso não impede, não quer dizer que um ou outro tenha mais ou menos qualidade. Na realidade, foi feita uma opção de fazer um sensor cropado justamente por algumas questões técnicas e de mercado das indústrias que fazem equipamentos fotográficos e de filmagem. Então não é menos qualidade, não tem nada a ver com isso. Ah, mas por que não usa full frame e você usa APS-C? São questões de custo. Logicamente que esse sensor aqui é um sensor um pouco mais em conta do que um sensor full frame. A ótica, as questões, depois a gente vai ver como é que funciona isso. Então, dito isso, o fato desse sensor aqui, da Canon T3i, ter 22 milímetros por 15 de altura, um pouco menor que esse aqui, também vai alterar as distâncias focais das lentes. É exatamente isso que eu quero mostrar para você. Então, respondendo ao teu questionamento, acompanhe aqui comigo essa tabela que eu criei para te explicar como é que funcionam as lentes nos sensores. Aqui voltando, explicando para você que o sensor da T3i é um cropado e o sensor da 6D é um full frame. Então tem as dimensões aqui e na realidade o que importa é esse fator de corte aqui do cropado. É 1.6 menor do que a full frame que não tem corte nenhum. Então se nós temos aqui no caso o nosso kit 1855, né? Então, respondendo a tua pergunta, a pergunta que eu fiz para você lá na frente, se você sabe, parabéns. Mas para quem não sabe ainda, uma lente 18mm na Canon T3i, ela na realidade é uma lente 28.8, pelo fato do sensor ser menor. Uma lente 24 é 38.4, a 31 milímetros equivale a uma lente 50 milímetros. 35, 56, 50 milímetros, que depois a gente vai mostrar uma 50 milímetros, ela tem uma distância focal de 80 milímetros. E fechando lá, quando a gente aproxima o zoom, o máximo que a gente consegue aproximar na 1855, esse 55 na realidade é 88 milímetros. Então, o que fica a pergunta para você, mas Dino, então quer dizer que a Canon T3i, a grande angular dela não é uma grande angular, é uma grande angular, mas não é uma tão grande angular. Na realidade eu fiz um outro esquema aqui para você entender o seguinte, uma grande angular para T3i seria uma grande angular de 10 milímetros. Na verdade ela seria uma grande angular de 10 milímetros, e ela corresponderia, multiplicado por 1.6, daria 16 milímetros. Aqui, realmente, nós temos uma boa e bela grande angular. Então, quando você vê assim, mas eu tenho que me afastar um pouco dos objetos de paisagens e algumas situações que eu vou criar com a 18 milímetros da Canon T3i, então se eu tiver uma 16, realmente eu tenho uma boa grande angular. Então esses questionamentos, essas questões que eu quero colocar para você referentes ao sensor cropado da T3i. Se você também tiver o kit 135 ou for comprar mais uma lente e puder comprar uma 18-135, que é uma lente relativamente barata que tem no mercado, lembre-se que a 135 minutos, o zoom final dela lá, quando se coloca em 135 milímetros, ela corresponde a 216. Logicamente também, eu vou explicar para você daqui a pouquinho, vai ter uma lente 18-200, sendo que o 200 dela é uma super tele de 320 milímetros na Canon T3i. Só finalizando esse raciocínio, a full frame não muda as distâncias focais, uma 10 é 10, uma 18 é 18, uma 200 é 200. Entendeu como é que funciona essas questões?
se você mudar, se você comprar, por exemplo, você tem a T3i, não quero mais a T3i, vou comprar uma 6D ou uma 7D. As lentes que você comprou, que você usou, que você está usando aqui, elas vão mudar as distâncias focais pela questão do full frame. Então, dito isso, eu acho que também te esclarece bastante na hora das tuas produções, como é que você vai escolher, como é que você vai se portar na hora de produzir teus vídeos, conhecendo essas características das lentes e dos sensores. Uma outra questão que eu gostaria de colocar para você, e você já entendeu bastante bem agora com aquela tabelinha que eu fiz para você ali, se você for comprar uma 50mm, lembre-se que ela representa uma objetiva de 80mm no cropado, e no caso se for em full frame ela vai ser 50mm mesmo. Tem aqui uma lente, o sonho de consumo de qualquer produtor de vídeo ou de fotógrafo, ou das fotografias que você faz, é ter uma 50mm nessas características com 1.1.2. É uma lente maravilhosa, super clara, show de bola. A mais comum que a gente encontra, pelo preço, pela construção, não menos com a qualidade menor, mas a gente encontra muito a 50mm 1.8. Logicamente, essa aqui é a mais cara de todas. Nós temos aqui, essa aqui é a mais barata de todas, das 50mm, e nós temos a 50mm com 1.4, que também é show de bola. Na realidade, se a gente for pensar numa 50mm, qualquer uma delas nos atende. Para aqueles mais exigentes, não, pô, quero o top da top, vai de 1.2. Só que prepara o bolso, porque essa aqui é uma lente cara. Uma outra lente show aqui, porque você viu ali que na 1835 a grande angular dela não é lá uma grande angular, é uma grande angular, mas enfim. Se nós fôssemos trabalhar, se você fosse comprar uma grande angular bacana para tuas produções, uma das opções que tem uma 10-20, essa aqui é 10-22mm e tem uma 10-18mm também. Mas vamos explicar aqui para 10-22mm. Eu expliquei para você que 10mm aqui nessa grande angular na T3i equivale a 16mm. Então se você for usar essa 10mm numa full frame, é 10mm. É realmente uma grande angular mesmo. Se você for usar na T3i, é 16mm, é uma grande angular também. Então ela é uma zoom, né? Tem um zoomzinho aqui que funciona de 10-22, não tenho ideia do custo de uma lente dessa aqui, mas não deve ser barata. Se você vai trabalhar com paisagens, vai trabalhar com videoclipes, na verdade você vai trabalhar em qualquer coisa que você venha trabalhar com essa lente, você vai estar muito bem servido por ela. Essa lente que eu estou apresentando para vocês aqui, essa aqui é de ficar babando por essa lente, né? Para T3i principalmente. Ela é uma 18-200, ou seja, a gente já viu ali na tabela que eu apresentei para você, ela 18mm aqui, ela vai trabalhar com 28.8, e o 200mm aqui equivale a 320mm, é uma tele muito legal. Por que eu te falo dessa lente? Eu trouxe ela para te ilustrar aqui as questões. Dependendo do tipo de vídeo que você vai fazer, exige uma lente um pouco mais, com um poder um pouco mais de aproximação, uma teleobjetiva. Porque o 55mm não é suficiente para determinados tipos de trabalho. Eu fiz uma palestra em que eu tive que ficar praticamente no meio da sala para poder fechar bem na palestrante. Se eu fosse para o final da sala, uma sala não muito grande, de uns 10 metros mais ou menos, se eu fosse lá atrás, a palestrante ia ficar muito pequena na tela. Então, naquele momento ali eu senti, olha, se eu tivesse uma 135 ou mesmo uma 200mm, show de bola. Então tudo depende daquilo que você vai fazer, que tipo de filmagem você vai fazer.
Se você vai fazer vídeos de modelos para desfocar fundo, uma 200mm desfoca bastante, né? Então tem várias questões que impactam na escolha das objetivas. Essa aqui eu trouxe para você como uma referência bem interessante. É uma lente, eu fico babando por ela, não comprei ainda, né? Mas fica a referência agora que você conhece como é que ela se comporta. Fechando tudo isso, claro que as opções de sensores, a opção de construção das câmeras realmente tem diferença, você já percebeu isso, claro, a diferença de preço é de uma série de fatores, mas o que eu estou falando para você, uma Canon T3i, ela te dá uma resposta bem bacana para as tuas produções. Volto a dizer para você, as DSLRs, elas são burocráticas, elas são tinhosas, elas demandam mais pensar um pouco diferente para produzir filmagens. Não é como a gente via antigamente, você pegava uma Canon, uma câmera camcorder e ficava com o zoom para frente e para trás e indo tal, até porque o foco é dinâmico, o foco sempre está em foco as coisas, e você ficava aquele zoom indo para frente e para trás. Na DSLR você tem que fazer fotografia, saber o enquadramento, montar o teu foco direitinho, fazer a tua iluminação, fazer o white balance, escolher a ISO, ou seja, fazer todos os elementos para fotografar a tua filmagem.